Muito bem, queridos, paz do Senhor. Quero estar trazendo aqui mais um vídeo para o canal Efraim, mais uma meditação. Hoje eu quero falar sobre os 144 mil. Já tem conteúdo, é um assunto recorrente no canal, já tenho conteúdos, né? Tanto aqui no canal quanto no Facebook, sobre quem é os 144 mil, né? E para a gente entender melhor esses 144 mil, nada melhor do que examinar a palavra de Deus, né? Somente a palavra de Deus pode nos responder com precisão quem são essas pessoas, né? De onde elas vieram, né? Ou melhor dizendo, da onde que elas vieram, né? A gente sabe que elas estão inseridas na última semana do profeta Daniel, né? Mas de onde elas moram, de onde elas vieram, qual é a origem destas pessoas, né? São pessoas literalmente virgens, são pessoas literalmente que nunca se prostituiu com mulheres, são todos homens ou tem mulher no meio, né? São eunucos, são virgens, mas tem homem e mulher ou é só homem? É só judeu ou tem gentil no meio, né? Como a gente examinar isso? Né? São perguntas, né, que a gente precisa pensar, né? Pensar para ver de onde é que eles vieram, né? O Apocalipse fala que eles foram comprados da terra, né? Foram comprados por preço de sangue, né? Aponta para Jesus, né? A obra de Cristo. Então vamos entender melhor, né? Quem são os 144 mil, né? Se é um número simbólico, se é um número literal, né? Eu acredito que é os dois ao mesmo tempo, né? Tanto simbólico quanto literal, né? Vamos lá. Não apenas também só 144 mil, tá? Simbólico porque 144 tem N resultados dentro da Bíblia que vai dar uns 144 mil, né? 144 horas, 144 mil dias, 144 mil anos. Tem vários somas dentro das escrituras que você pode fazer que você vai chegar ao número de 144 mil, tá? O 144 aponta para uma totalidade, aponta para uma medida quando chega ao final, entende? Aquela famosa, olha, isso aí foi a última gota, entende? Aponta para uma totalidade, uma finalização, um acabamento. O 144 serve para isso, né? Desde Gênesis, Apocalipse, quando atinge o 144, no caso, Gênesis, por exemplo, se você pegar 6 dias de criação, né? 6 dias Deus trabalhando, vezes 24 horas trabalhadas por dia, né? Você vai chegar a um total de 144 horas de trabalho, entende? Aí no 7º dia Deus descansa, porque acabou o trabalho, entende? Aí o número vai se aumentando, entende? Você vai trabalhando dentro da Bíblia, vai aumentando o número, sempre assim. Por exemplo, o povo ficou escravo no Egito, né? A descendência de Abraão, os israelitas, né? E detalhe, né? Foi até bom lembrar. A descendência de Abraão vai ficar 400 anos no Egito, né? Será que é só Israel, 12 tribos lá do Egito, que é a descendência de Abraão? Né? Foi falado para Abraão, sua descendência vai ficar cativa, presa por 400 anos. Terminou os 400 anos, Israel saiu de dentro do Egito e foi para Canaã. Aí a descendência de Abraão, que somos nós, no caso, como é que fica, né? O que Deus falou lá atrás, então? Então, 400 anos multiplicado por 360 dias por ano, você vai chegar a um total de 144 mil dias, entende? Uma totalidade, entende? Vai chegar ao fim da escravidão do meu povo. Então, vai chegar ao fim da escravidão do povo que está na nova aliança. E quando chegar esse fim, a gente vai ter uma soma de 144 mil pessoas, né? Mas nós não só 144 mil, né? Não pode, né? Porque desde quando Jesus ressuscitou, faz 2000 anos, em 2000 anos sempre tem pessoas nascendo, se convertendo ao Evangelho e sendo salvas, né? E cada pessoa é uma contagem, né? Então seria uma maluquice entender que é só 144 mil pessoas que vai ser salva. Também não é isso, entende?
É um número que aponta para uma totalidade. É um número que aponta para uma fase final, entende? De escravidão, de trabalho. É nesse sentido. E eu quero começar lendo aqui em Tiago, capítulo 1, versículo de número 1. Tiago, servo de Deus e de Senhor Jesus Cristo, quero endereçar esta carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então, por exemplo, Tiago está escrevendo para 12 tribos. Qual 12 tribos que Tiago está escrevendo? Tiago está escrevendo para a igreja ou Tiago está escrevendo para Israel 12 tribos? Como é que a gente vai resolver esse problema? Ah, não, irmão, é que existe um Israel espiritual e existe um Israel da carne. Perfeito, eu também concordo. Mesmo assim. O Israel da carne é o Israel que negou Jesus. Mas e o Israel espiritual que tem 12 tribos? Quem são eles? De qual tribo eu faço parte? Porque ele está escrevendo para a igreja. Você percebe que não tem escapatória? Você tem que olhar para um Israel espiritual e um Israel carnal dentro das profecias. Né? Principalmente nos profetas. Não tem jeito, não tem escapatória. A palavra de Deus é direcionada para Israel. Tanto da carne quanto da espiritual. Porque a gente não sabe quem é que vai se converter e quem não vai. Entende? Vamos avançar a leitura aqui. Ó. Não vou dar explicação no capítulo todo, né? Porque é só para a gente trabalhar uma ideia aqui. Ó. 16, né? Não vos enganeis, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, de quem são, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Em outras palavras, o que Deus disse para Israel, 12 tribos, antes de Abraão nascer, continua sendo a mesma coisa. Deus não muda. Ele não muda de ideia. Se ele fez promessa antes de Abraão nascer, que ia acontecer tantas coisas com Israel, vai se cumprir, está se cumprindo. Queira você ou não. Então Tiago está falando, né? Todo dom dado vem lá do alto, né? Do Pai das luzes, de Deus. Vem lá do altar, do terceiro céu. É do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvida. Verso 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Olha que palavra linda. Tiago está falando que os gentios, aqueles que estão crendo em Cristo, né, que está entendendo essas coisas, são como primícias para Deus. Vamos dar só uma olhadinha, já que a gente vai ler, uma relembrada só um exercício mental. Apocalipse fala o quê? Apocalipse 7 mostra 12 tribos sendo seladas. Qual 12 tribos é aquela? É o Israel da carne? Não pode ser. Né? Como que Deus vai selar um Israel da carne? Se tanto Tiago quanto Paulo falam que o Espírito Santo é que sela as pessoas. Né? E não é selo diferente. Um selo para uma coisa e um selo para outra. É um selo só. Uma só morte, um só batismo, um só Deus, uma só fé, uma só esperança, etc, etc, etc. Entende? É só um selo, não tem dois selos. É um selo de Deus e um selo da besta. Vai ver se a besta tem dois selos? Não tem. Deus não vai ter dois selos também, é um selo só. Então, se eu sou selado com o Espírito Santo, né, com a palavra da verdade, ele nos gerou com a palavra da verdade para que fôssemos como os primícias para Deus. Então, aquelas 12 tribos que estão sendo seladas lá em Apocalipse, quando você avança lá para o capítulo 14, vai aparecer também 12 tribos. De pé junto com o Cordeiro, mas que são chamados 144 mil. Percebe? 12 tribos, primícias. Aqui Tiago está escrevendo. Eu quero endereçar a carta para 12 tribos, que são primícias. Percebe que a Bíblia não entra em confusão? Ela se harmoniza, ela se completa. Tiago, vamos ler Romanos 8, né, um trechinho. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, Paulo frisou primícias do Espírito, que somos nós, porque temos as primícias do Espírito, porque o Espírito sela. Quando ele sela, nós tornamos como primícias do Espírito. Porque qual Espírito que está selando? O Espírito de Deus.
Igualmente gememos no nosso íntimo, guardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, que é a transformação de corpos. Mas para transformar este corpo mortal, é preciso fazer uma expiação, né, como é feito na lei, né? Uma expiação neste corpo. É a festa da expiação, né? E aí o apóstolo Paulo troca a palavra de expiação por redenção. É uma palavra mais bonita, né, do que expiação, né? Mas é o mesmo significado, é o mesmo paralelo, entende? Redenção e expiação, porque fala da volta de Jesus. Como que é feita a festa da expiação na antiga aliança? O sumo sacerdote entra no santo do santo e sai. Quando ele sai, o povo foi aceito, o povo tem liberdade e vai descansar por um ano, né? Vai celebrar a festa por um ano, porque é o ano do descanso, né? De alegria, de libertação, não pode trabalhar e etc, etc, etc. Então Jesus vai sair do santo, porque ele está lá, expiou o pecado da igreja, ele desce, pega o povo e vai para essa liberdade. Porque os 144 mil foram selados e agora vão partir para a alegria, para o descanso, entende? É nesse sentido, né? 24. Porque na esperança fomos salvos. E ora, e a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Porque aguardamos pela fé, não por vista, mas por fé. Beleza. Romanos 16, 5. Vamos para outro texto. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai também o meu amado querido Epeneto, ou nome difícil, porque são primícias da Ásia para Cristo. Né? É um verso isolado, sim, não está no contexto de volta de Jesus, não está no contexto de selamento, ainda que nas entrelinhas está falando de selamento, mas é só para você entender a palavra primícia, onde ela se encaixa. Entende? Tanto ele quanto a igreja que se reúne na casa dele são primícias da Ásia. Primícias, a mesma palavra que Tiago usou, primícias. E Paulo fala de primícias também em outros lugares. Entende? 1 Coríntios 15, 20. Vamos para lá. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, Cristo foi as primícias dos que dormem, daqueles que morreram em Cristo. Ele é o primeiro a ressuscitar. Significa que ele ressuscitou, outros que dormem também vão ressuscitar. 21. Visto que a morte veio por um homem, também um só homem veio a ressurreição dos mortos. 22. Porque assim como em Adão todos morrem, deixa eu abaixar aqui um pouco a tela. Todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo primeiro, ou primícias, depois nós, na sua vinda. Nós também somos primícias, entende? Primícias. Né? E o que é primícias na lei? Dízimo. Né? Primícia é dízimo. É a 10ª parte. É o melhor da colheita. O melhor da colheita tem que ser entregue a Deus, se torna coisa santíssima. Eu tenho falado dessas coisas já em outros vídeos, né? Não preciso repetir. Vamos para outro texto, né? 1 Coríntios 16, é um capítulo para frente. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Alcaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Então percebe, Paulo está dando uma saudação final, está finalizando a carta, mas ele está entregando aqui, ó. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são primícias da Alcaia, primícias daquela cidade, daquela região, no seu nome, né? Não sei onde fica. Eu não pesquisei ainda geograficamente onde fica, né? É como se eu estivesse dizendo, um dia eu vou sair de Mogi Guaçu, eu ganhei 10 pessoas aqui em Mogi Guaçu para Jesus, e vou falar, ó, aquelas 10 pessoas que moram em Mogi Guaçu são primícias para Deus, são o dízimo de Deus, né? Usando as palavras de Paulo aqui. Agora a gente vai em Apocalipse 14. E eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do seu pai. Vamos entender esse verso 1. Todo o Antigo Testamento profetizou que quando houvesse uma nova aliança, aqueles que aceitassem a Cristo por fé, fazem parte do monte Sião.
Hebreus capítulo 12 vai enfatizar muito isso, né? Monte Sião. Nós já chegamos no Monte Sião, nós pertencemos ao Monte Sião, né? E também para nós, né, uma das igrejas, Jesus prometeu lá na... Eu não lembro qual igreja, eu não vou nem tentar falar de cabeça para não bagunçar aqui, né? Não errar, na verdade. Aquele que resistir até o fim e guardar minhas palavras, obedecer os meus mandamentos até o fim, darei uma pedrinha, né? Acho que é para a igreja Tiatira que ele fala isso, acho que é Tiatira mesmo, a quarta igreja. Eu vou dar uma pedra branca com o nome dela escrito, ela vai ficar sabendo meu novo nome, nome do meu pai, a cidade do meu Deus, e etc, etc, etc. Então veja que o nome de Deus é colocado em nós, como igreja, quando aceitamos a Cristo, quando recebemos a Cristo, quando estamos no Monte Sião, como estamos no cristianismo, pela fé, o nome de Deus é escrito em nós, entende? Nós somos selados, inclusive, na testa. O nome de Jesus está escrito na nossa testa. Não literalmente, de uma maneira simbólica de falar, né? Então, essa galera que está no Monte Sião tem um nome escrito na testa. As mesmas palavras que é usado por Paulo, Tiago, os apóstolos, entende? E os profetas também, entende? Escrito o nome de Deus na testa, né? Verso 2. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como a de arpistas, quando tangem a harpa. Então a harpa, quem que vai tocar o cântico da vitória? Quem que vai cantar o cântico da vitória? Na igreja, né? Na igreja que vai cantar o cântico da vitória porque venceu a morte, foi ressuscitada. 3. Entoavam um novo cântico. Deixa eu abaixar aqui. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, Êxodo 15, Moisés mostra lá o cântico dos salvos, o cântico de quem atravessou o mar. Né? Tem bastante estudo no meu canal aqui sobre isso, né? De forma escatológica, o que significa isso. Apocalipse 15 vai mostrar o cântico dos salvos, da igreja vencedora, né? Esse mesmo cântico que está sendo relatado aqui. E foram comprados da terra, entende? Foram comprados da terra. Então ele está mostrando de onde é que vieram os 144.000. Foram comprados da terra, através do sangue. Não é? Vamos ver o verso 4. São estes que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eunucos, são virgens. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens e primícias para Deus e para o Cordeiro. Não tem como você não falar que tanto Tiago, Paulo e os outros, os apóstolos, os profetas e o João aqui no Apocalipse estão falando de um mesmo povo, de um mesmo público, entende? De uma mesma igreja. Não tem uma diferença nisso, entende, querido? E esse texto aqui que João está escrevendo, ele não foi um texto que veio uma revelação, ainda que ele está tendo visões tremendas, maravilhosas com Jesus, mas esse texto aqui, ele tirou lá do profeta Sofonias, a gente vai ler agora. Né? Ele condensou, diminuiu, mas onde nasceu isso aqui? Ó? Né? Uma profecia de Sofonias. Ó. A profecia dos 144.000. Quem são eles? Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, ou seja, quando Jesus for voltar. Porque a minha resolução é ajuntar e congregar todos os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra está sendo devorada pelo fogo e pelo meu zelo. Está falando da volta dele. 9. Então darei, deixa eu abaixar aqui, verso 9, então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Verso 10, da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão. Lembra que Tiago escreveu? Para as 12 tribos que estão na dispersão. Pedro, capítulo 1, versículo 1 também fala que a carta dele é endereçada para os irmãos que estão na dispersão. Mas quem é que de fato está na dispersão? É as 10 tribos do reino do norte. O Israel espiritual de Deus, né? Tem o Israel carnal de 10 tribos? Tem. Mas tem 10 tribos espirituais, né? Que voltariam para Deus.
que se reconciliaria com Deus, se converteria ao Deus forte, como está em Isaías 10, né? Verso 11. Aliás, o 10 ainda, né? Da além da Etiópia, dos meus adoradores, que constituem com a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios, né? Não está falando da antiga aliança e nem está falando do milênio. Está falando desse período nosso, trazer sacrifícios para Deus. Verso 11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Quem que se rebelou contra Deus? Israel. Então tirarei do meio de ti os que exultam e a sua soberba, e tu nunca mais se ensoberbecerá no meu santo monte, que no caso é o Monte Sião, né? Vamos abaixar mais um pouco aqui. Verso 12. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. 13. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade. Aqui ele vai começar a falar dos 144 mil. Não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira. Os 144 mil não falam mentira. Nem na sua boca se achará língua enganosa. Tá vendo? Não tem mácula, né? Não tem dolo na sua língua. Porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Nosso período. Né? 14. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. É igreja. É a mesma coisa quando fala em Isaías 54. Canta-te, ó alegre estéril, que não te dás a luz, porque mais numerosos são os filhos da mulher abandonada do que a tem marido. Isaías 54 fala isso. Paulo vai ampliar isso lá em Gálatas capítulo 4, mostrando a conexão e o resultado, né? E aqui tem uma porçãozinha disso. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o teu coração, exulta, ó filha de Jerusalém. 15. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não mais verá mal algum. 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Vai chegar um período que os braços vão ficar cansados, né? Tanto Isaías 35 quanto Hebreus capítulo 12 vai falar dos braços cansados, joelhos vacilantes, mãos cansadas, né? Eu não lembro a expressão aqui que eu queria lembrar. O Senhor está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, e estes que são de ti, e sobre os quais pesam vergonha, opróbios, né? Verso 19. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra, em que sofrerem ignominia. 20. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então fica muito claro que é um texto para ser utilizado para o nosso tempo, né? Israel convertido. Israel 10 tribos espirituais convertidas em Cristo. Nós que somos gentios, que não sabemos o nosso DNA, o nosso sangue, somos enxertados nesse Israel espiritual, né? Não é o Israel que vai ser enxertado na igreja. Nós, gentios, somos enxertados no Israel espiritual, entende? Porque o Israel espiritual começou a árvore, né? Começou lá em Noé, entende? E Deus vem salvando por meio de Noé, por meio de Éber, por meio de Abraão, por meio de Davi, e vem vindo, entende, querido? Uma árvore já formada. Nós somos um ramo, um galho de jambuzeiro, inclusive oliveira brava ainda, Paulo fala isso em Romanos 11. Nós que somos a oliveira brava, gentios, estamos sendo enxertados na boa oliveira, que é o Israel espiritual existente, antes de nós nascermos, antes da igreja ser formada, inclusive, entende? Então houve uma troca de moeda, e houve uma troca de informação muito grande, isso é perigoso. Ah, Israel, quando aceitar Cristo, passa a igreja. Nananina, não.
Israel, ó, existe há muito tempo, desde a fundação do mundo, você quer saber isso, né? Isso que refere-se a Israel. Desde a fundação do mundo, Deus já sonhou com isso. Os tropeços, as coisas que Israel fez, né, foram previstos, alguns sim, talvez, ou não sei. O que Israel fez com o plano de Deus é uma coisa, mas o que Deus já planejou desde o início vai dar cumprimento até o fim. E a palavra de Deus se cumpre, ele zela em cima da palavra para dar cumprimento. Então Israel sempre existiu, um Israel espiritual, entende? Nós que somos gentios, filhos da desobediência, entende? Fomos aproximados por meio do sangue de Cristo, pela fé. Mas sempre existiu Israel, entende? Nós somos enxertados. Não é Israel que vai ser enxertado na igreja. É a igreja que é chamada de igreja hoje, é que foi enxertada. Então, finalizando aqui o vídeo sobre os 144 mil, talvez na próxima gravação eu vou falar dessa árvore genealógica, né? Do Israel espiritual de Deus, que sempre existiu desde o início, né? E nós que somos gentios, estamos sendo enxertados à medida que vamos aceitando a Cristo, tá? Foi ensinado de uma maneira contrária para você, bagunçou sua mente, bagunçou sua cabeça, e você ficou perdido no meio da escatologia, no meio das explicações, no meio dos enganos, né? E aí hoje você faz uma separação, 144 mil judeus, ou outro tipo de pessoas, não sei, vem não sei da onde, para pregar o evangelho para os judeus, né, que não aceitaram a Cristo, ou para as pessoas que ficaram do arrebatamento. Não faz sentido, entende? Tudo que Deus faz, né, tem início, meio e fim. Não tem como depois que a igreja for arrebatada, Deus enviar outro tipo de pessoas, né, que nunca se prostituíram, que nunca falaram mentira, né? Não existe esse tipo de homem. Se existisse esse tipo de homem na terra, nunca mentiu, nunca se prostituiu, nunca fez coisas abomináveis, né, aos olhos de Deus, Jesus não precisaria ter morrido. Né? Para que Jesus morreu para esses caras, se eles já são virgens, já são puros, não se prostituíram? Detalhe que eles são virgens, são puros, são tão santos que não foram arrebatados. Né? Você acha que eles vão nascer da onde? Do macaco? De uma explosão cósmica? Vai vir do espaço? Né? Não tem lógica, não tem sentido entender que esses 144 mil são um tipo de pessoas especiais. Né? Na verdade, ofusca a glória de Cristo. Né? Cristo morreu por causa dos nossos pecados, mas esses daí não tem pecado. Então quer dizer que, né, a obra de Cristo por eles foi vã. Agora, por que eles não foram arrebatados? Por que eles têm que ficar pregando? Entende? E onde que eles aprenderam esse evangelho para pregar, né? Porque a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo... finalzinho do capítulo 1, ou quase no finalzinho, que aos anjos não foi dado o mistério do evangelho, eles não podem ensinar, eles não conhecem, entende? Como que os anjos iriam ensinar esses camaradas para pregar o evangelho na grande tribulação, se os anjos não podem ensinar? E Deus deixou a palavra, deixou ali todo o material que a gente precisa sobre o evangelho, para pregar o evangelho e fazer discípulo. E agora tem que vir uma galera não sei de onde para pregar o evangelho para quem ficou do arrebatamento? Não tem lógica, não tem sentido. Ok? Deus abençoe, não esquece de curtir, compartilhar, ajuda a divulgar. E até a próxima, se Deus permitir.